começar falando aqui de classes no Clean Code, a primeira dica é algo que eu já falei anteriormente, que é relacionada aos nomes das nossas classes, tá? Sempre procure criar o nome das suas classes como substantivos. E por que substantivos? Porque é isso que define algum objeto ou alguma coisa, entendeu? Por que eu não devo colocar verbos nos nomes das minhas classes? Porque verbos representam ações. E a minha classe, ela é uma estrutura que guarda estados e comportamentos. Então ela não é uma ação por si só, tá? Ela é substantiva, ela é algo que existe, uma entidade que existe dentro do seu código. Beleza? Então, substantivos para nomear essas classes. Agora, eu já vou compartilhar a tela aqui para mostrar um pouquinho de código para vocês. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Para falar primeiro de classes, então, que nós temos aqui, tá? Eu queria um exemplo bem simples, onde eu tenho uma versão da minha classe, como eu vejo muitas aí em muitos sistemas, e uma versão da classe com um potencial maior, um potencial que você consegue dar à sua classe e ela te entrega uma experiência mais rica. Você vai ver na prática aqui como facilita algumas coisas nesse exemplo bem simples. Então vamos lá. Eu tenho uma classe aqui chamada tarefa, tá? Então deve ser bem familiar para vocês verem uma classe assim, ou em demonstrações, ou até mesmo no sistema que vocês têm, alguma tarefa, algum tipo de entidade que guarde essas informações. Então o que é um tanto quanto comum a gente observar em classes nos sistemas de mercado, sistemas que a gente trabalha, é que ele vem aqui com a estrutura da classe e tem as propriedades que definem os estados, né? O estado da classe em si, o estado da entidade. Então minha tarefa tem um ID, tem um nome, que é uma string, ele tem uma data de agendamento aqui, tá? Que é a data que o cara agendou essa tarefa, vamos dizer assim. Ele tem um int, que seria a situação, sei lá, várias situações podem estar dentro desse int, 1, 2, 3, a gente não sabe, não está definido, né? E a data da conclusão, que eu posso definir como um datetime nullable, ou seja, é um datetime que também pode receber um valor null. Beleza, a gente pode pensar assim, ok, qual que é o problema disso? Olhando assim, a gente não tem nenhum problema, né? Porém, quando a gente vai fazer o uso dessa classe, por exemplo aqui no program, sendo bem simples aqui, nós temos então instanciando aqui essa classe, objeto tarefa, e aí a gente vai manipular isso de alguma forma, tá? Então eu posso muito bem vir aqui, tarefa ponto, e manipular os estados dessa classe, tá? Então eu posso muito bem vir aqui e definir a situação para... Já fica um pouco obscuro porque é um int, então eu não sei qual que é a situação de uma tarefa que não foi iniciada, uma tarefa que ainda vai ser, que está em processamento, ou uma tarefa que já foi concluída. Então aqui já fica meio difícil para eu definir, né? Tarefa, ponto, quero definir que ela foi concluída, então vou colocar aqui data conclusão, vou jogar um datetime aqui, tá? Datetime ponto now, né? Nesse momento, beleza, tudo bem. Só que eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte ponto. Eu estou conseguindo manipular todos os estados aqui das propriedades da minha classe de um outro lugar, correto? E por quê? Porque elas estão definidas como públicas, né? Então public, get e o set estão públicos, então eu consigo fazer de qualquer lugar uma alteração. E o que acontece? Tanto aqui quanto em qualquer outro lugar do meu sistema, eu consigo manipular isso à minha vontade. Então qualquer pessoa que queira manipular essa classe da forma como quiser, ela consegue, porque está tudo aberto, está tudo disponível para ser alterado.
E aí que começa a questão. Será que eu quero que essa minha tarefa esteja tão aberta assim, em termos de modificação, ela esteja tão escancarada para qualquer um vir e talvez infringir alguma regra que tenha na vida real, mas o meu código não está refletindo essa regra? Será que quando uma tarefa está concluída, eu posso vir aqui e alterar, simplesmente nular essa data conclusão aqui? Não seria muito certo, correto? Então, tem formas que eu consigo fazer para proteger alguns comportamentos da minha classe. Quais comportamentos são esses? Até então, essa classe não tem comportamento, porque ela é só composta de propriedades, então ela só contém estado. E como eu disse, as entidades, as classes são compostas de estado e comportamento. Quando uma classe não tem comportamento, ela é chamada de classe anêmica, tá? Por causa que, como o nome já diz, anêmica, está faltando algo que torne ela completa, que torne ela, deixe ela no melhor potencial que ela consegue oferecer no seu sistema. E aí o que acontece? Eu consigo refatorar isso aqui, deixar ela um pouquinho mais rica, né? E bloquear algumas coisas que eu não quero que sejam feitas de quem acessar de fora essa minha classe. Então eu fiz uma versão dela refatorada, que é a tarefa refatorada, onde aqui sim nós temos a utilização de estados e comportamentos, que são os métodos aqui que eu vou mostrar. Primeira coisa, estou fazendo o uso do conceito de encapsulamento. O que seria isso? Como o nome já diz, né, encapsular. É o ato de proteger o estado e os itens, a estrutura em si da minha classe, de forma que ela fique íntegra, tá? E ela possa ser alterada de forma interna pelos seus comportamentos e eventualmente possa ser alterada de fora quando eu permitir. Então eu tenho mais controle sobre a estrutura, então eu encapsulo ela de uma forma que isso me dá segurança, tá? Me dá segurança quando um outro código estiver utilizando por ter um acesso muito concessivo aqui nas minhas propriedades, por exemplo. Então aqui, para começar a refatoração, eu deixei as propriedades como públicas, tá? Porém, o set está como privado. O set o que é? É a capacidade de eu setar, de eu atribuir valor para essas propriedades. Então todas estão privadas e eu só consigo definir valores a partir de comportamentos ou do meu construtor. Outra refatoração que eu fiz aqui, eu defini que a situação não é mais um inteiro, agora ela é um enum, tá? Que é uma dica que eu vou dar mais para frente, que é um artifício de eu conseguir abstrair um pouco o código numérico e tornar ele, em termos de legibilidade de código, mais legível mesmo, mais entendível, tá? Então o que tem nessa situação aqui? Tem 3 inteiros, que são 3 enuns, né? O não iniciado, o em processamento e o concluído. Então eu já deixo o código vinculado a um enum, né, que tem uma descrição, é muito mais fácil de ser alterado, de ser compreendido. Depois do enum da situação, o que eu fiz? Comecei a criar construtores que façam sentido, me ajudem a criar esse objeto. Então, quando eu crio uma tarefa, o que é interessante? É interessante que eu estou criando uma tarefa para poder agendar ela. Então, ela está num estado que eu já sei qual é. A situação dela é não iniciado, porque eu acabei de criar, correto? Então, eu já posso setar isso por default. Data do agendamento vai ser a data atual e a situação vai ser não iniciada. E aí eu faço um outro construtor, que aí sim eu posso
fazer a utilização, passar o ID dessa tarefa, o nome dessa tarefa. E olha que bacana, eu estou chamando o meu construtor vazio nesse segundo construtor aqui. Então, além de ele, quando ele for chamado, ele vai chamar primeiro aqui o meu construtor vazio, vai colocar os valores de estado nessas propriedades, né, os valores padrões, e aí vai executar o resto aqui, que vai ser o que foi passado por parâmetro. Já comecei a usar algumas estruturas que me ajudam, né? E aí vem os comportamentos. Então, até aqui, no momento que eu estou utilizando a tarefa refatorada, eu passei aqui o ID 1 e teste, correto? Agora vamos ver se eu consigo burlar e mudar a data de conclusão. Então vou tentar colocar um datetime now aqui. Vai colocar algum erro aqui, a tarefa refatorada, né? Tarefa de cima. E olha só o que acontece. Eu não consigo, por causa que essa minha data de conclusão está como o set privado. Então eu não consigo alterar ela de outro lugar que não seja o escopo da própria classe. Então isso já protege para que eu não consiga burlar esse valor, né? Não consiga alterar sem ser por um comportamento da própria classe. E aí nós temos os comportamentos aqui que seguem regras de negócio, que seguem detalhes de implementação que foram levantados no levantamento de requisitos. Então aqui é a forma com qual eu posso proteger os estados, né, o estado da minha entidade, criando comportamentos que estão definidos na própria entidade, estão definidos com as suas próprias regras, e quem quiser acessar para fazer essa mudança tem que acessar por esse comportamento. Outra vantagem de ter isso: quando a regra mudar, eu preciso mudar ela em um local só, que é o local onde ela deveria estar, que é dentro da classe, né, que é dentro dessa entidade. Por quê? Por causa que é uma regra que diz respeito apenas a essa entidade, não tem porque ela está segmentada em várias partes do meu código. Então, quando houver uma alteração, eu sei que eu tenho que alterar uma vez só nesse local. Tá? Esse é outro ponto positivo de fazer e obedecer esse tipo de modelagem. E aqui então tem os comportamentos, por exemplo, alterar a data de agendamento. Então só consigo por esse método aqui, passando a data. E aqui tem uma validação que eu coloquei de exemplo. Então só consigo alterar a data de agendamento se a minha situação ainda estiver como não iniciado. Tá? Então perceba que aqui eu já estou fazendo uso do enum e eu não preciso usar um número qualquer que eu vou ter que ler na documentação. Né? Se eu colocasse assim, muitas vezes você vem aqui depois e olha, e você, se ele fosse um inteiro, você não compreende o que é essa situação 1. Você tem que recorrer a uma fonte externa. Então assim já fica muito mais legível, né? E aí sim, se ele obedecer isso, ele altera. Se ele já tivesse sido iniciado, aí você tem alguma implementação de retornar erro, lançar uma exception, fazer alguma coisa. Outro exemplo aqui, processar, na mesma ideia. Se ele ainda está como não iniciado, eu consigo definir a situação em processamento. E quando eu quero concluir essa tarefa? É quando ela ainda não estiver concluída, então não posso concluir duas vezes essa tarefa. E aí eu defino o status como concluído e a data de conclusão como datetime now, ou seja, a data e hora atuais do que você chamou esse método, tá? E aí você garante dessa forma que com comportamentos e regras que dizem respeito apenas dessa entidade, você consegue proteger todo o comportamento que você quer dar para a alteração de estado dela, tá? E você não vai ficar à mercê do que outras pessoas ou outros códigos, né, externos à sua entidade vão fazer com as suas propriedades. Beleza?